recentemente, a Netflix tem produzido séries que trazem para debate assuntos que são pouco discutidos pela mídia. Tem feito séries que falam sobre homossexuais, transgêneros, população negra e recentemente fez a série 13 Reasons Why, que em um dos seus temas fala sobre o suicídio. Como mãe, como educadora, como jornalista, qual a importância de séries que não falam só do suicídio, no caso de 13 Reasons Why, mas a importância de trazer séries que trazem assuntos que são pouco discutidos pela mídia? Na contemporaneidade, a gente vive um movimento de inserção das séries na vida dos jovens e dos adolescentes, mundialmente e nacionalmente. Então, não tem como a gente ignorar, como educadora, como mãe, essa plataforma na vida deles. É muito importante o debate e a reflexão que as séries provocam. Principalmente as séries que vão sair do que a gente vai chamar do mainstream, né? Que vão sair do debate comum, do senso comum, vão debater algo que eu costumo dizer que é fora da caixinha. E essas séries, elas provocam uma reflexão profunda na vida dos jovens, porque os jovens acreditam e gostam muito, têm uma identidade com essas séries. Né? Então, acho que a palavra interessante, importante falar é identidade, né? Essa identidade. São jovens que vêm aí, não são nem mais geração X, Y, Z, é uma geração que já saiu dessa configuração e que já nasceram com as novas tecnologias, então a gente não pode ignorar isso, né? A gente das gerações antigas que precisa entender essas novas configurações. Então as séries, elas fazem parte do dia a dia desses jovens e desses adolescentes, elas são importantes para essa rotina desses jovens e desses adolescentes e por isso mesmo, quando principalmente elas trabalham temáticas que são fora da caixinha, fora do mainstream, aí que vai ser mais importante ainda, porque a mídia de uma forma geral, e aí eu falo como jornalista e crítica do trabalho dos meus colegas, né? E nós somos, né, profissionais, somos críticos na nossa essência. Os meios de comunicação de massa, eles trabalham muito com o que está dentro dessa caixinha, com o que é favorável ao bloco hegemônico, favorável ao status quo. Então, quando você tem uma série que já é muito motivante, interessante para os jovens e os adolescentes, e que além disso trabalha temáticas que vão contrapor esse status quo, nossa, é muito importante, muito fundamental. E nós, educadores, precisamos incentivar esse tipo de debate, porque também não adianta só a veiculação da série para o consumo individual. Esse debate, ele precisa ser coletivo. Então, essas discussões, elas precisam acontecer dentro da sala de aula, né? Que é o local, a instituição em que esses adolescentes, principalmente adolescentes, ficam a maior parte do dia. Então a gente precisa colocar esses debates, inserir esses debates dentro da sala de aula e não apenas como algo pontual, palestras pontuais ao longo do semestre e ao longo do ano, mas como assuntos transversais, no sentido de inserir isso no conteúdo das disciplinas, seja ela geografia, história, sociologia, filosofia, né? Nas outras disciplinas que a gente vai considerar de exatas também, tem essa interlocução. A gente pode estar sempre fazendo interlocução, como a gente faz dentro da academia da universidade, a interlocução da economia, da política e do social, num contexto histórico. Então, essa interlocução, ela precisa acontecer, mas não de forma paliativa e pontual, de forma frequente, rotineira, porque faz parte da rotina do jovem e a gente não pode ignorar. Existem muitos assuntos que não são discutidos na escola. Um deles é o bullying, a depressão, o suicídio. Quando é discutido é de forma muito rasa e impositória. Você, como educadora, que lida com jovens que estão entrando na vida adulta, qual seria a importância de se discutir isso dentro da academia e da faculdade? É fundamental essa discussão. A gente tem que quebrar realmente tabus. A principal função da universidade é formar senso crítico. Essa é a função,
magna das universidades. Então, para a gente formar esse senso crítico, a gente precisa mostrar o que de fato está acontecendo, não só ao nosso redor, como no nosso país e no mundo. Precisamos contextualizar esses fatos para que esses jovens possam ter a formação desse senso crítico e possam debater de igual para igual com um adulto, em termos de profundidade e de reflexão crítica dessa realidade. Então, praticamente, na minha concepção, no meu olhar, como educadora, como jornalista, como assistente social, como mãe, é condição sine qua non de um educador de ensino superior trabalhar tudo que está se discutindo, está sendo debatido no mundo e no Brasil. E na atualidade, a gente tem uma discussão muito séria, muito profunda sobre a questão do suicídio, tá? E que a gente não pode individualizar. Primeira coisa, a gente não pode individualizar, e eu estou pegando aí, você falou do bullying, falou do suicídio, estou falando do suicídio porque a gente está falando muito do suicídio agora, né? Imediatamente. A gente não pode individualizar a questão do suicídio. Aquele jovem que comete o suicídio, ele está dentro de um contexto sócio-histórico. Então, se isso vem acontecendo com mais frequência agora, é porque a gente está vivendo um momento de transformação, mundialmente falando e nacionalmente falando, e a gente está vivendo um caos. Né? Falando do ponto de vista sócio-histórico, a gente está vivendo a decadência de um modelo, de um dos modelos, né? Na verdade, o modelo capitalista, uma nova metamorfose. A cada 10 anos ele tem um ciclo, e aí a gente está vivendo nesse momento agora um momento de decadência desse ciclo que a gente vai chamar de ciclo neoliberal. Não se sabe se o novo ciclo vai ser um novo ciclo capitalista, mas tudo indica que sim, com novas características, mas também inserindo características aí antigas e conservadoras. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse jovem que comete suicídio, ele está dentro desse contexto neoliberal. Né? Ele está dentro de um contexto em que Bauman já dizia de uma modernidade líquida, em que a gente não tem a configuração dos laços, a fortificação dos laços, sejam eles familiares, comunitários e globais. Por isso mesmo a gente não tem o que a gente vai chamar de liga, né, de fortalecimento dessas atividades, desse sentido do comune, no sentido do comum, de congregar, né, determinados valores. E quando a gente não tem isso, esse adolescente, esse jovem, ele não se sente pertencente a esse mundo. Então, para que eu vou continuar nele? E aí ele quer sim dar fim. Tá? Esse culto que a gente tem na atualidade, não muito exacerbado, porque eu nem digo que o culto à morte é algo, né, global, embora a mídia queira generalizar isso, dizendo que na verdade é porque existe um culto à morte, e aí a gente tem séries, e aí a gente tem discursos, né, que vão congregando, e jogos que vão congregando e incitando isso. Não, a gente não pode ser imediatista. O mundo atual é imediatista, mas nós educadores precisamos fazer uma reflexão mais profunda, né? Isso está dentro de um contexto sócio-histórico, e esse jovem que comete suicídio, ele está dentro desse contexto. Não falar sobre isso é negligenciar o que está acontecendo, é fechar os olhos para o que está acontecendo no mundo e no nosso país. O Netflix é uma plataforma que tem um alcance mundial e alcança diversas faixas etárias. E futuramente, você acha que vai ser mais utilizado, mais do que já é, para produção de conteúdo educativo e formador de opinião? O Netflix é uma plataforma que ela veio para ficar. E ela, claro, que vai ter várias metamorfoses, como acontece, né, em todas as frentes aí, em todas as interlocuções que a gente faz, né, na economia, na política, no social, dentro de um contexto histórico. Eu fico repetindo isso porque eu acho que é tão importante a gente mostrar essa questão da contextualização. Ele, na verdade, ele já provoca, ele já é um formador de opinião, desde a sua origem. Porque o futuro já está mais do que presente, que são os jovens e os adolescentes, né? Eles já estão mais do que, já é o nosso presente, né? O nosso futuro já é o nosso presente. Então, o Netflix, ele já vem como formador de opinião,
inicialmente com as séries, não é isso? E com essa disseminação de informações que até então eram em plataformas muitas vezes muito fechadas, em que os adolescentes e os jovens não tinham acesso. Com o Netflix a gente tem uma disseminação maior, a gente tem a possibilidade de uma discussão maior, de uma discussão mais global, e aí eu acredito sim que mais a médio, e acho que mais a médio, nem a longo prazo, a gente vai ter conteúdos aí educativos. Nós já temos, tá? Principalmente para crianças, né? E aí eu como mãe de crianças, eu acesso alguns conteúdos do Netflix que são para a infância, né? No ponto de vista da adolescência e da juventude, a gente tem muito fortemente as séries, né? Que são produzidas em escala global. Tem que tomar só muito cuidado, porque como é uma plataforma que surge nesse contexto imediatista, né? Essas séries elas podem fadar a esse imediatismo, a essa fugacidade desse debate. Então, o que eu sempre apelo para os jovens, para os adolescentes, é que essa discussão ela deve sair das telinhas, ela deve sair do seu quarto, ela deve sair da sua sala, né? E ela deve ganhar outras proporções. Então, também esse movimento de troca de saberes, que é o que a gente faz muito na academia. Então, se o jovem ele assistiu uma série que ele acha muito importante e que tem a ver interlocução com o que a gente está debatendo em sala de aula, em determinada disciplina, por que não provocar, né? Iniciar esse debate? A gente quer provocar a formação desse senso crítico e principalmente mostrar para o jovem e para o adolescente que eles são protagonistas das histórias deles e que eles precisam se empoderar cada vez mais. Para se empoderar, não tem jeito, gente. A gente só se empodera coletivamente. Individualmente, a gente não se empodera. Então, aquele discurso que está se debatendo agora nas redes sociais sobre filhos do quarto, em que você tem muito tempo mais sozinho do que congregando valores, ideias e discutindo ideias com os familiares, com os seus amigos nas universidades, ele tem que cair por terra, né? Eu acredito muito nessa potencialidade, nesse empoderamento dos jovens e dos adolescentes do nosso país e do mundo. Mas para isso nós educadores precisamos incitar esse debate e ao mesmo tempo esses jovens e esses adolescentes precisam provocar esse debate também, porque eles são frutos de uma nova geração que já está inserida nessa geração de novas tecnologias. Então sim, o Netflix ele já tem um papel como formador de opinião e a médio prazo nós teremos aí uma quantidade maior de discussões, né, de conteúdos educativos. Não só, porque quando a gente fala de conteúdo educativo fica muito aquele clichê de que é só para criança, né? Que o adolescente ele já não se enxerga mais tanto como criança, não se enxerga mais como criança, mas também não se enxerga muito como já uma pessoa com completa formação, que seria um ser humano em completa formação, que seria na fase adulta. Então nós precisamos trocar esses saberes e mostrar que esse conteúdo educativo, ele já está inserido nas próprias séries, né? Quando, por exemplo, você pega uma série que trabalha o combate ao bullying, ele já está, né, fazendo essa formação, tá? Esse conteúdo que a gente tem que quebrar tabu também, no sentido de falar o que é conteúdo educativo. O conteúdo educativo, ele não é só aquele vinculado à educação formal. Seja a educação no ensino médio, a educação fundamental 1, fundamental 2 e universidade. O conteúdo educativo, ele está vinculado a essa ideia de que a educação, ela está para transformar o mundo, para transformar realidades. E ela só pode conseguir essa transformação por meio de uma reflexão coletiva, não reflexão individual não. Hegel já dizia, a liberdade ela só existe quando a gente sonha junto, quando a gente se sacrifica pelo outro. Pensar em liberdade, que é um conceito fundamental, né, do ponto de vista ético, a gente não pode pensar
naquele clichê básico de que a minha liberdade termina quando a do outro começa. Na verdade, a nossa liberdade ela é construída coletivamente. Então, toda essa discussão que muitas vezes de forma moralista as escolas, a universidade quer dizer que o suicídio é um problema daquele adolescente que cometeu o suicídio, que é um problema daquela família que não tem diálogo e não dá limite para o jovem nem responsabilidades, a gente tem que ampliar isso, porque esse jovem e essa família estão inseridos em um contexto muito maior, muito mais abrangente. É isso. Falei demais, né?